Olá, o Contraponto Ponto Digital não para, já lança a cobertura do segundo turno da eleição municipal em Bauru, agradecendo a sua participação tanto na página, no www.contraponto.digital, no acompanhamento das matérias, reportagens especiais, analíticas, o jornalismo de reflexão, o seu outro ponto de vista e também agradecer as manifestações e participações ao vivo no domingo pelo Facebook, na página do Contraponto, apesar das intempéries da internet e da totalização demorada dos votos. Conseguimos fazer um diálogo com você e apresentar informações para esse pleito. O que se coloca já neste primeiro dia, já da segunda-feira do início do segundo turno, que será curtíssimo em Bauru, como se sabe, em um confronto entre a jornalista Suelen Rossim, do Patriota, e o médico Raul Gonçalves de Paula, do Democratas, aqui em Bauru, são as questões das características e daquelas estratégias mais a miúdes e de conteúdos que podem fazer a diferença para este ou aquele lado. Então vamos contribuir aqui com alguns pontos que nós levantamos de outros pontos de vista, inclusive, que estão postos por especialistas, consultores no meio e também os pitacos do Contraponto para a gente não deixar de dar a nossa participação no jornalismo reflexivo aqui, autoral e independente nesse processo que é mais importante. Bom, vamos lá. Em relação aos conteúdos do segundo turno, Raul Gonçalves de Paula tem uma apresentação de conteúdos em seu programa neste primeiro turno, já com a tentativa de consolidação dos conteúdos no segundo turno. Do ponto de vista de conteúdos, a novidade, parece óbvio, será ver o que Suelen Rossim vai apresentar, porque no primeiro turno, a candidatura, até por não ter tempo de televisão, deslocou isso de forma inteligente, com carisma e boa comunicação por ser jornalista, para a página nas redes sociais, mas lá também você não encontra apresentações de soluções para os problemas da cidade e dos planos de governo, ou do plano de governo de Suelen Rossim, com apontamento específicos mais aprofundados. Ou seja, esse distanciamento em relação às soluções da posição da candidata certamente será combatida por Raul Gonçalves de Paula. É uma estratégia interessante e necessária para a cidade. Aliás, Raul Gonçalves de Paula disse isso aqui no Contraponto, na entrevista após o resultado das urnas no primeiro turno, lá no Facebook tem o vídeo para você comparar, que ele acha que nesse momento ele vai contrapor as soluções que ele acha que são melhores para a cidade com as soluções que Suelen Rossim não apresentou até este momento, mesmo nas redes sociais. Isto será um ambiente interessante, porque a candidata jornalista terá que se expor naturalmente em relação ao público eleitor. E aí há um segundo elemento a ser considerado. Raul teve uma rejeição crescente, ainda pequena em relação aos demais candidatos, como Gazeta, por exemplo, no primeiro turno. Mas essa rejeição se mostrou um pouco mais significativa no funcionalismo, que é um público, um segmento importantíssimo na cidade e que ele certamente vai tentar atuar neste momento em relação a esse eleitorado. Já Suelen Rossim tem uma rejeição baixíssima, isso é um ponto forte dela nesta largada do segundo turno em relação à comparação com o Raul Gonçalves de Paula, até por ser na eleição majoritária uma novidade, o que é natural. Ela já participou de candidatura a deputado, mas na eleição a prefeito ela tem esta vantagem em relação a não ter desgastes de conteúdos, de apresentar conteúdos durante a última eleição. Como se sabe, Raul Gonçalves de Paula já foi o adversário de Gazeta na eleição de 2016, inclusive no segundo turno. Um outro contraponto interessante aqui nesta jogo de partida do segundo turno que a gente quer deixar para você refletir entre várias possibilidades, tá, gente? Nosso papel aqui é de apresentar, sem nenhum melindre, sem nenhum demérito, essas estratégias e conteúdos que podem fazer a diferença ou serem colocados à mesa junto às estratégias dos partidos e dos seus times. Raul Gonçalves de Paula vai tratar, obviamente, a questão de já ter experiência em gestão privada, junto a organismos, junto à sua atuação privada, como médico em instituições, e também ter experiência com o trato político,
por já ter sido, inclusive, vereador. Experiências estas que não fazem parte, como se sabe, do currículo de Suelen Rossim, que também do ponto de vista de gestão, jovem no dia a dia, ela terá que arrumar um argumento interessante ao ser questionada por Raul, pelo time de Raul, em relação a esses dois componentes, que me parecem bastante razoáveis de serem colocados agora para você, eleitor, ser colocado, porque é exatamente esta a função do segundo turno: comparar conteúdos, comparar perfis e comparar condições de governabilidade em relação à formação dos times. Esse é um ponto que certamente estará no segundo turno. Outra questão, Raul, ele tem uma dificuldade de empolgar na sua campanha. Parece que ele tem um teto nas participações suas eleitorais dos últimos pleitos. E isso se mostrou de novo. Ele vai entre 25 e 32, que é o dado que ele conseguiu dos votos válidos agora, 32% obviamente, e terá que agora, em curto espaço de tempo, mostrar condições de superar essa meta, com uma outra desvantagem, no contraponto aqui com Suelen Rossim. Ele agora é que tem que reverter esse resultado. Não sei se a campanha de Raul dormiu muito em berço esplêndido nessa ideia de que o segundo lugar poderia ser resolvido entre outros três, Gazeta, Jorge e Suelen, e acabou não apontando essa virada de mesa espetacular aqui, ou de avalanche de votos que migraram para a jornalista nesta fase. Já Suelen Rossim tem em relação a ela, obviamente, uma estratégia de ter que responder como ela enfrentaria como jovem e sem experiência, que será o mote de Raul, e também sem trato com o meio político no meio, qual que é o seu time em relação a esta estrutura, para gerir uma cidade a maior empregadora, a maior contratadora, a que maior tem a folha de pagamento do município, no orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais em relação ao orçamento total. Suelen tem, no primeiro turno, uma empolgação que gerou resultados, obviamente, até como alternativa. Aqui são apontamentos específicos, técnicos, que a gente colhe do meio também, como a nossa avaliação profissional, sem nenhum demérito nenhum das candidaturas, para que você analise esses pontos. E ela fez isso baseado muito mais em frases de efeito, que funcionaram do ponto de vista de marketing. Agora é a hora, me desculpe da frase do dia a dia, da água beber. Então, quem conseguirá ter maior sede de apresentação de conteúdos, de estratégias, de soluções para o município, com capacidade para ter um time para gerenciar os inúmeros problemas da cidade. Qual time vai governar a cidade? Esse é um outro elemento que a gente coloca na mesa aqui. O time de Raul, que tem alguns partidos já tradicionais, ou segmentos que já são eventualmente rejeitados ou ganham uma adesão da sociedade. Qual será esse ponto de referência? E no outro lado, qual é o time de Suelen? Ela, uma vez sendo eleita, se for esta a opção do eleitor, afinal, quem vai governar a cidade com ela, já que ela sai isolada do ponto de vista da partida do Patriota, consegue um apoio popular substancial, maciço, significativo, surpreendente, como dissemos, mas a gestão da prefeitura no dia a dia dependerá desse time. Ela vai compor com quem? Compor com todos, sob quais critérios? Isso certamente será colocado à mesa nesse segundo turno. E também contrapor a questão de que Raul já aponta aqui numa crítica de partida, logo na entrevista com o Contraponto no Facebook, que na visão dele, a jovem inexperiente seria uma aventura para a Suelen. Isso é um ponto que Raul já deixa claro, e era esperado que assim o fizesse, no contraponto de conteúdos em relação a este confronto de ideias, de conteúdos e de perfis no segundo turno. E Suelen nós teremos que saber se nessa estratégia ela vai continuar na toada que ela fez de empolgação, de querer aproximação e mais afeto entre as pessoas, que é um mote que funcionou bem no segundo turno, ou o eleitorado vai exigir agora nas diferentes segmentações que ela pontue a sua capacidade em relação à governança da cidade depois e, sobretudo, em relação a como ela vai conduzir eventuais alfinetadas no adversário, se assim for chamada a fazê-lo. No debate, por exemplo, da TV Bandeirantes, quando apertada, Suelen mostrou um certo desajuste para questões simples do dia a dia, numa pergunta de Clodoaldo Gazeta. Mas agora é um confronto direto com tempos iguais. Ou seja, a gente tentou equilibrar aqui para você vários pontos iniciais desta largada do segundo turno em Bauru, para que você tenha
pontos favoráveis e eventualmente desfavoráveis entre as candidaturas que poderão ser levantados. Tudo isso a gente vai acompanhar e pretendemos diariamente, a partir das sabatinas, dos debates e dos conteúdos nos programas de TV, fazer uma avaliação para você. Mas quem decide é você, o eleitor. Nosso papel aqui é, de forma serena, lógico, independente, reflexiva, apresentar estes conteúdos, porque nós participamos do outro ponto de vista que queremos oferecer para você nesta cidade, através do papel do jornalismo eletrônico no contraponto, ponto digital. É isso, até breve.